Abram, por favor, as vossas Bíblias em Atos capítulo 9. Hoje vamos falar de uma pessoa extraordinária, uma pessoa impressionante, daquelas que quando nós conhecemos nós não esquecemos, uma pessoa que vem referida nas Escrituras, na Bíblia ou na Palavra. E quando nós pensamos assim de pessoas extraordinárias na Bíblia, pensamos em quem? Moisés, Abraão, Moisés, Davi, talvez um dos profetas. Por exemplo, à terça-feira à tarde estamos a estudar a vida do profeta Eliseu e coisas maravilhosas o Senhor fez na vida ou através da vida daquele homem. Mas a pessoa extraordinária que nós vamos falar é uma pessoa assim comum, que tinha uma profissão normal, que não teve assim uma influência muito grande na história da redenção, na história do povo de Israel. Mas era uma pessoa extraordinária porque ela servia um Deus extraordinário. E ela conseguia ser influente na cidade onde vivia, na comunidade onde estava inserida. E olho para esta mulher, estava-me a lembrar, como é que eu posso descrever esta mulher? E falo-vos de Tabita, mais conhecida por Dorcas, mas o nome dela era Tabita e vamos chamá-la assim. Esta mulher eu creio que era semelhante a um espelho que refletia o próprio Deus. Quando se olhava para a vida desta mulher, nós encontrávamos Deus. Vamos à história? Peço para ficarem de pé e vamos ler então o texto a partir do versículo 36. Mas vamos pedir a bênção do Senhor então para a leitura deste texto. Senhor Deus, vem-nos abençoar, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua verdade neste texto, Senhor. E nós te pedimos que seja o Teu Santo Espírito a ministrar para nós hoje. No nome de Cristo, o Senhor. Amém. Podem se sentar. E diz assim a palavra do Senhor no versículo 36, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu que naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviou-lhes 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter connosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pôs-se de joelhos, orou, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos anos, em casa de um curtidor chamado Simão. Então, Tabita foi uma mulher impressionante.
E como eu disse há pouco, ela foi impressionante porque ela conhecia um Deus maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso. Obrigado. Tabita era o que era porque Deus a tinha transformado. Deus tinha transformado o seu caráter. Deus tinha transformado aquela mulher numa mulher amorosa. É interessante que Jesus, ao longo do ministério, ele foi auxiliado por muitas mulheres. Muitas. E nós temos nas Escrituras muitas passagens em que estas mulheres serviram ao lado do Senhor. Há histórias, por exemplo, como aquele jantar em casa de Marta e Maria, não é? Que Maria estava sentada a ouvir e Marta andava lá a trabalhar, a preparar as coisas todas para que o Senhor e a sua comitiva fosse recebida com todas as condições, e vemos uma parte daquilo que foi o trabalho das mulheres, porque elas de facto não só sustentaram a obra, como elas ajudaram para que o ministério de Jesus fosse implementado. Então as mulheres são importantíssimas no ministério de Jesus, e vemos que elas foram fiéis até ao fim. No Calvário, se lermos as passagens com atenção, vamos ver que elas tiveram até ao último suspiro. E quando nasceu o domingo, lá estavam elas diante do sepulcro para irem tratar do corpo do Senhor. Então as mulheres tiveram um papel importantíssimo no ministério de Jesus. Até dizem que Jesus apareceu primeiro às mulheres para a notícia se espalhar mais depressa, não é? Mas eu acho que não foi assim. Mais ou menos. Não. Eu acho que foi porque, a sério, eu acho que Jesus quis honrar as mulheres. Acho mesmo. Elas ficaram até ao fim e elas foram as primeiras a ouvir do Senhor. E na altura não havia WhatsApp. Elas falaram toda a mensagem e chegaram aos discípulos e contaram a boa nova. A Bíblia fala-nos de muitas mulheres. Joana, Maria, mãe de João e Tiago, Maria, mãe de Jesus, Maria Clopas, Marta e Maria. Afinal, naquela altura também havia muitas Marias, não é? Mas sabem uma coisa? Todas estas que eu referi, nenhuma é chamada nas Escrituras como discípula de Jesus. Elas eram seguidoras fiéis. Mas nenhuma destas é chamada de discípula de Jesus. O único momento, a única expressão discípula de Jesus nas Escrituras é referido a Tabita. E nós perguntamos, mas porquê? Então as mulheres não eram discípulas? Eram, e foram muito fiéis e tiveram no ministério de Jesus, suportando de várias formas. Só que em Israel, assumir a fé era coisa dos homens. Os homens é que assumiam a fé da sua casa. Por exemplo, nas multiplicações, na primeira e na segunda, só conta os homens que lá estavam. Não refere as mulheres. Porquê? Assumir a fé era uma função dos homens. E as mulheres, então, que eram casadas com os homens, faziam parte dessa família. Também temos as genealogias. As genealogias que nós encontramos na Bíblia falam nos homens. Este gerou aquele, e não aparecem as mulheres. E as que aparecem são poucas e têm, de facto, um motivo especial para que apareçam. Mas, por norma, a genealogia era feita de homem para homem, certo? Se fosse uma genealogia minha, era assim: José Luís gerou Rui Sabino e Rui Sabino gerou Miguel Filipe. E era assim. A Mariana não contava.
que era a sociedade daquele tempo. Mas isto para dizer que, das duas uma, ou os escritores bíblicos, por exemplo, Lucas, que escreveu o Evangelho e que escreveu Atos, se esqueceram de referir as outras mulheres como discípulas, ou então ele tinha uma razão especial para colocar o nome de discípula nesta história. E nós, lá mais para a frente, vamos então tentar perceber porque ela é-nos apresentada como a discípula de Jesus. Então, vamos à história. Havia em Jope é Jafa, hoje. Jafa pertence hoje a Tel Aviv. Está agregada a Tel Aviv. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. E este nome traduzido quer dizer Dorcas. E diz o texto, apresenta-nos assim esta mulher. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Era notável em boas obras. Aqui a palavra notável é interessante porque ela dá a ideia de que ela era completa, traz a ideia de perfeição. As obras significava obras comprometidas e não apenas ocasionais e avulsas. Então, o que significa este texto? Que nos diz que ela é notável em obras, significa que ela era intencional nas obras que fazia. Ou seja, ela vivia com um ministério ou com uma missão de fazer bem às pessoas. No caso, como ouvimos, às mulheres. Então, isto não era fruto do acaso, não acontecia quando surgia uma oportunidade, ela era perfeita nisto, ou seja, ela tinha a vida focada em fazer bem às pessoas, em fazer bem às viúvas. E as boas obras que nós vemos que esta mulher fazia nesta história era roupa. Ela costurava, era costureira e fazia roupa para as viúvas. Ainda nos diz o texto nesta versão que ela dava esmolas. Esmolas não é aquelas moedinhas pretas que se dá para a caixa de esmolas, como culturalmente nós ouvimos. Esmolas significa ações caridosas, ajudas. Não só fazia roupa, mas ajudava naquilo que estava ao alcance dela, fosse qual fosse a necessidade que a pessoa tivesse. Então, sempre que Tabita encontrava uma mulher que tinha necessidade, ela assumia aquela necessidade como uma missão sua. E as viúvas daquele tempo, como sabemos, já ouvimos em muitos estudos, a maior parte delas passava por dificuldades grandes, porque a fonte de sustento era o homem. E quando o homem morria, e muitas vezes os homens eram casados com mulheres muito mais novas, quando o homem morria, a mulher ou tinha filhos que a sustentava, ou tinha familiares que se interessavam por ela e a sustentavam, ou vivia da caridade do povo, algumas da prostituição. E porque as mulheres viúvas sofriam, tinham muitas dificuldades, a Igreja de Cristo assumiu como ministério social ajudar as viúvas. Então, a Igreja assumiu para si, a Igreja de Jerusalém assumiu para si a missão de ajudar as viúvas. Tabita, ela não tinha nenhum curso de teologia, pelo menos não nos é dito nas Escrituras. Ela não era expert no Pentateuco ou na Torá.
mas ela sabia costurar. E como sabia costurar, ela fazia roupa. Quando falamos de roupa neste tempo, hoje, pela graça de Deus, qualquer pessoa, mais rica ou mais pobre, tem mais do que uma muda de roupa, certo? Alguns têm muitas mudas de roupa. Têm lá roupa que não usam faz anos. Mas neste tempo, muitas pessoas tinham uma única muda de roupa. E a muda de roupa era, aquele traje, era parte da dignidade da pessoa com que ela se apresentava em público. Sem essa roupa, a pessoa seria indigna, estaria trapos. Então, esta mulher vai às necessidades mais profundas daquelas viúvas e, sabendo costurar, ela vai dar dignidade a estas mulheres que precisavam. Só que as boas pessoas, como habitualmente dizemos, sabemos que bom só há um, que é o Senhor, mas naquele conceito de que temos de boa pessoa, as boas pessoas também morrem, também ficam doentes e também morrem. E foi o que aconteceu com esta Tabita. Ela ficou doente e veio a morrer. E quando ela morreu, quando soube da morte dela, então houve um pesar muito grande, houve uma tristeza grande. Quem passou por luto sabe como é que é aquele sabor amargo, não é? Sabor amargo de alguma coisa que nos foi arrancada. E o que nós não queríamos que acontecesse, mas que aconteceu, aquele sentimento de sermos mais pobres, de dor, de miséria até, não é? De encarar o futuro de uma forma pior. E tudo isso aquelas mulheres sentiram. E houve naquela comunidade até um luto, um lamento, um choro, um desespero daquelas que eram ajudadas por esta mulher, porque ela fazia falta. É uma boa pergunta que nós podemos fazer sobre nós mesmos. Olha, se eu partisse hoje para o Senhor, eu fazia falta a alguém? É uma pergunta que nós devemos fazer. Além da nossa mulher, dos nossos filhos, que à partida nos amam muito, as pessoas estão à nossa volta. Faria eu falta? As pessoas lamentariam se eu deixasse de existir no meio delas? É uma pergunta que nós, como cristãos, devemos fazer para sabermos se estamos a ser ou não o sal da terra e a luz do mundo. Faria eu falta? E esta mulher então fazia falta, porque ela era extraordinária naquilo que fazia, no estilo de vida que tinha, no amor que demonstrava, no cuidado que ela sentia pelas necessidades, naquilo que ia ao encontro das outras pessoas. Ela era uma mulher que fazia falta. E quando uma mulher assim parte, fica um sentimento vazio na comunidade. E foi o que aconteceu. Tabita morreu, logo apareceram pessoas para fazer as cerimónias fúnebres. Os judeus cuidavam muito bem do corpo de um defunto. É-nos dito aqui no texto que lavaram Tabita e a colocaram no andar de cima, no cenáculo. E a história até aqui é normal. Depois deste momento em que a colocam no cenáculo, é que a história deixa de ser normal. Porquê? Porque houve alguém naquela comunidade que creu que ela, estando morta, podia voltar à vida. Alguém teve fé suficiente para pensar que Tabita podia ressuscitar. Não nos é dito quem é essa pessoa, ou quem foram os discípulos. E porquê é que houve alguém que pensou assim? Porque no versículo 43, no capítulo 2,
43, é-nos dito que os apóstolos tinham-lhes sido dado o poder de Cristo, ou seja, muitos milagres aconteciam na igreja em Jerusalém por meio dos apóstolos. Não eram todos que faziam estes milagres, eram os apóstolos. Isto não quer dizer que o milagre não pode ser feito por qualquer pessoa. Pode. Aliás, até a burra de Balaão profetizou. Todos podem ser meios através dos quais Deus opera milagres, mas naquele contexto da igreja primitiva, os apóstolos tinham tido um poder sobrenatural dado pelo Senhor para sinalizar a presença do reino de Deus. E muitos milagres aconteciam. E ali perto, na cidade de Lida, cerca de 19 quilómetros, Pedro tinha ordenado a um paralítico que estava acamado numa cama há 8 anos que se levantasse e que se pusesse de pé. Exatamente a partir do versículo 32 do capítulo 9, vemos, passando Pedro por toda a parte, desceu também com os santos que habitavam em Lida. Não é? Um pouco mais à frente, no versículo 34, disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma ao teu leito. E ele imediatamente se levantou e viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, tinha acontecido naqueles dias um milagre extraordinário através de Pedro. E Pedro estava ali perto. Então, era necessário chamar Pedro de Lida, porque através de Pedro o Senhor podia operar um milagre e dar vida a Tabita. Agora é preciso ter fé para fazer isto. Ela seria sepultada naquele mesmo dia antes do pôr do sol. E era necessário mais ou menos 4 horas para ir a Lida e voltar. Daí que o texto nos diz: despachem-se, apressem Pedro para ele poder vir fazer alguma coisa. Para isto é preciso também haver pessoas extraordinárias em fé, que creem num Deus extraordinário. E assim aconteceu. Eles foram buscar Pedro e Pedro chegou antes do sepultamento, e quando ele chega ao cenáculo, àquele quarto onde estava a defunta Tabita, as mulheres agarram-se a ele e começam-lhes a mostrar as roupas que Tabita tinha feito. Estes discípulos sabiam que Deus tem poder para qualquer milagre. Jesus, a quem Pedro servia, tinha levantado a filha de Jairo. E aquela filha, aquele filho daquela moça que nós lemos, não é? No início do nosso culto, Jesus trouxe-o à vida. Como também Jesus trouxe à vida o seu amigo Lázaro. Estas pessoas creram de facto que Jesus tinha poder para isto. E estas mulheres, que eram discípulas, conheciam estas histórias do poder de Deus. E quando Pedro chega, então elas abraçam Pedro, não é? Rodeiam Pedro e começam mostrando as suas lágrimas, a sua dor e os vestidos que Tabita lhes tinha feito, na esperança que alguma coisa pudesse acontecer e que a sua querida Tabita voltasse a viver. E Pedro, no cenáculo, é bombardeado então com aquelas mulheres que choravam, que lamentavam a morte, tinham aquele sentimento amargo da perda, aquele vazio, mostravam o amor, o cuidado, o serviço, a missão, mostravam Deus nas obras que Tabita tinha feito. E à semelhança do que Jesus havia feito quando ressuscitou a filha de Jairo, Jesus manda sair as pessoas daquele cenáculo. Jesus não, Pedro manda sair as pessoas daquele quarto, ajoelhou-se diante do Senhor, orou
e na dependência do Senhor, com o poder e a autoridade de Jesus. Ele ordenou: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, sentou-se na cama e Pedro chegou-se para perto dela para a levantar. Chamou os crentes, os santos, as mulheres e entregou-a viva àquela comunidade. É isso que lemos no versículo 40 e 41. Eu imagino que as lágrimas de tristeza daquelas mulheres transformaram-se em lágrimas de alegria. Imagino também que aqueles mais céticos foram lá cutucar a Tabita para ver se era verdade. Mas o acontecimento encheu toda a gente de alegria. Em Atos 14, mais à frente, nós vamos ver Pedro e Barnabé, Paulo e Barnabé, em que Paulo vai operar um milagre de cura. E lá em Listra, as pessoas pensavam que Paulo era um deus. Chamaram-lhe Mercúrio e a Barnabé Júpiter, e estavam prontas a sacrificar àqueles deuses. Disseram: os deuses desceram à terra. E Paulo rasga a sua roupa e diz que a honra é do Senhor, aquele que criou os céus e a terra, é dele o poder. Mas é interessante que aqui, nesta passagem, ninguém atribuiu o milagre a Pedro, atribuíram ao Senhor. Houve um grande temor naquelas pessoas. Nisto se tornou conhecido por toda a Jope e muitos creram no Senhor. Versículo 42. E Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. O milagre é maravilhoso, mas o milagre não é a parte mais importante desta passagem. A parte mais importante desta passagem é o facto desta mulher ter sido chamada discípula de Jesus. E porquê que ela foi chamada discípula por Lucas? Porque o discípulo é aquele que segue o Senhor, que imita o Senhor. E a vida desta mulher era um exemplo perfeito daquilo que Jesus operou na terra enquanto homem. O Criador do universo viveu entre nós para ser o nosso próximo. Jesus, Deus, homem, veio à terra para nos servir. E a razão do seu serviço, porque Ele nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amar e servir é abdicar de nós próprios. É deixarmos de... Quando nós amamos alguém e servimos alguém, nós estamos a pensar na outra pessoa. Parece que o centro da vida deixamos de ser nós mesmos. E quando nós deixamos de centrar a vida naquilo que nós somos, nós descartamos a possibilidade de nos julgarmos a nós mesmos pequenos deuses. E foi isto que Adão e Eva não conseguiram. Adão e Eva, no Éden, eles pecaram porque se colocaram a eles próprios em primeiro lugar. A serpente disse para eles comerem o tal fruto da ciência do bem e do mal e que seriam semelhantes
a Deus. Adão e Eva quiseram ser como Deus. Assumiram a sua vontade, assumiram o seu privilégio, a sua honra, queriam ter uma posição de destaque no universo que Deus criou. As suas vidas, segundo eles, deviam de ser melhores, maiores, mais dignas, mais sublimes. Então a vontade deles fez com que eles se colocassem no centro da sua vida, quando o centro da sua vida devia de ser o próprio Deus. Mas o que Jesus nos ensinou a ser, como seguidores, é colocar Deus no centro da nossa vida. O discípulo de Jesus é aquele que entrega a sua vida. Aquele que não vive para si. Aquele que vive a amar a Deus e que depois transborda esse amor a Deus para as outras pessoas. Por isso Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Foi aquilo que Adão e Eva não fizeram. Negue-se a si mesmo, dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Então, Tabita não viveu para si. Como seguidora, como discípula, ela negou-se e, conhecendo este Deus maravilhoso, ela foi dispensando amor àqueles que estavam à sua volta, àqueles que precisavam e a quem ela podia ajudar. Então, Tabita viveu como Jesus havia ensinado, amando a Deus e fazendo bem àqueles que estavam à sua volta. Então, Tabita é extraordinária, é maravilhosa, não deixa de ser. Mas ela é assim porque ela aprendeu de um Deus sublime, de um Deus maravilhoso. Então a nossa identidade em Jesus passa por nós sermos discípulos. Passa por nós assumirmos que temos que nos negar a nós mesmos e colocar Deus no centro da nossa vida. É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, como é que fazemos isto? Moisés tinha um cajado. Tabita tinha linha e agulhas. E tesoura. E dedal, possivelmente. E o que é que nós temos? Se calhar sabemos fazer sopa. Ou sabemos ensinar. Se calhar podemos fazer concertos nas casas das pessoas. Ou podemos ajudar financeiramente alguém. Que há uns tempos uma mulher ficou doente. Uma mulher que veio para Portugal cuidar de outras pessoas e que cuidou muito bem de outras pessoas. Mas um dia apareceu o cancro e ela ficou doente. E essa pessoa está a morrer. E esta terça-feira fui visitar essa pessoa, Paulo da Cleide. E quando chego à casa da Cleide, a casa da Cleide estava cheia de crentes, de mulheres, de habitas. Cuidaram da higiene dela, da alimentação, foram os ombros, os ouvidos, que a visitaram no hospital, pessoas que oraram por ela, pessoas que montaram o esquentador, ou arranjaram, ou consertaram a casa de banho. Pessoas que decidiram juntar dinheiro para comprar a passagem para que ela pudesse passar os últimos dias com o seu filho e com a sua mãe. Pessoas que foram à procura na internet para arranjar viagens mais baratas.
e conseguir. Ela teve assistência social, ela teve consultas de psicologia, ela teve consultas médicas e teve companhia. E eu fiquei muito contente com a minha igreja. De uma forma prática, estavam a ser semelhantes a Jesus. Fiquei a pensar nisto, porque Deus tem-nos enviado algumas pessoas. Eu falo da Cleide, podia falar da Silvéria aqui há uns meses atrás. Por que essas pessoas chegam aqui? Deus sabe que existem irmãos aqui que vão ministrar o amor de Jesus. E isto serve de exortação a nós não ficarmos focados na nossa vida e sermos um reflexo da glória de Deus na terra. E quem ganha é quem participa neste milagre. E eu convido-vos a todos a ser as mãos do Senhor Jesus, onde quer que nós possamos viver. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar ao Senhor Deus. Senhor Deus, teu amor é tão bonito, Senhor. Transformas as pessoas em pessoas belas, em pessoas amorosas, altruístas. E quando olhamos para estes exemplos que tu deixaste na tua palavra, Senhor, para nós aprendermos, nós agradecemos estes exemplos. Agradecemos-te esta demonstração de quem tu és e do amor que tu operas na vida das pessoas. E queremos dizer como igreja é que queremos fazer parte disto. Queremos ser assim, Senhor. Queremos ser transformados pelo teu caráter, pelo teu amor. Queremos ser agentes teus, igreja tua, na nossa casa, no nosso emprego, no nosso prédio, na nossa escola, onde quer que nós possamos estar, Senhor. Usa-nos para a tua honra e glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir o pós-lúdio. A todos desejo uma semana muito abençoada.